Bom, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo onde eu quero relatar, como que foi o meu encontro com o professor Hélio Couto. Na realidade, esse vídeo é para honrar e agradecer a essa consciência de luz que atende por essa vibração sonora chamada Hélio Couto, E o meu nome é Kátia Freitas, eu tenho 53 anos, eu sou viúva, sou mãe de 2 filhos, o Luiz Felipe e a Fernanda. Eu sou evangélica há mais de 20 anos e o meu primeiro encontro com Jesus se deu através da igreja evangélica, onde eu tive esse encontro com a palavra de Deus, que transformou a minha vida, que me libertou de muitas coisas, e que aonde eu fui apresentada a essa consciência chamada Cristo. E desde então a minha busca e a minha sede pelo conhecimento, por me aprofundar nessa busca, ela começou. E depois eu tive esse encontro com essa consciência chamada Hélio Couto, que me trouxe mais luz, a respeito dessa outra busca que eu já vinha tendo na minha jornada de vida. E tudo aconteceu porque assim, eu sempre vivi no estado de vítima. Eu sempre me senti a vítima da vida, Eu fui adotada com 2 meses por uma família maravilhosa que me criou, me deu educação, me deu amor. E tudo que eles eram conscientes de ser, de ter naquela época, eles me entregaram tudo isso com muito amor, E eu fui doada pela minha mãe biológica aos 2 meses de idade para essa família. Então, mesmo sabendo que eu era filha adotiva, mesmo sabendo de toda a história, porque a família adotiva nunca me escondeu isso, eu cresci com aquele sentimento de vítima. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que a gravidez da minha mãe foi uma gravidez assim conturbada, de muita violência, Que o casal, meu pai e minha mãe biológicos, eles nunca viveram bem, a vida deles sempre foi uma vida muito violenta, muito conturbada, muito problema, muito álcool, muita droga, muitas coisas ruins. E então a minha mãe biológica me deu para essa família me criou, e eu fui muito bem criada e tudo, mas lá dentro, no meu íntimo, eu me sentia vítima. Por quê? Porque a minha mãe teve mais 2 filhos e ela não me criou, e ela criou os outros 2 filhos, então eu cresci aquela jovenzinha assim, revoltada, rebelde, Porque eu me sentia no direito de me rebelar, porque eu achava que eu estava ali naquele estado, naquela consciência de vítima, e a vítima ela precisa achar alguém para ela culpar. Porque nada é responsabilidade dela, tudo é responsabilidade do outro. Toda infelicidade, insatisfação, tristeza, angústia que ela sente é responsabilidade de alguém, nunca dela. Então ela é a vítima da vida. E eu cresci nesse estado de espírito, me sentindo a vítima, Vítima do vitimismo. E eu me matriculei nessa faculdade do vitimismo, digamos assim, E eu fiz doutorado, bacharelado, tudo que tivesse lá de entendimento de vítima, eu fiz. Porque eu cresci, vivi esses 50 anos da minha vida dentro dessa consciência de vítima. Então eu me sentia vítima porque eu era filha adotiva, eu me sentia vítima depois de um casamento que não deu muito certo, eu me sentia vítima do diabo, eu me sentia nossa, eu era vítima, Todo mundo tinha culpa de alguma forma e eu sempre precisava de alguém para me ajudar a sair daquela condição. E como eu não encontrava as pessoas, aquele que ia me ajudar, me salvar, me socorrer, eu me sentia mais vítima ainda. E quando nós estamos dentro dessa consciência de vítima,
nós vibramos em uma frequência muito baixa, né? Culpa, eu me sentia muito culpada, você se sente apático, você tem vergonha de tudo, a sua autoestima fica lá embaixo, você tem muita tristeza, muito medo, com isso vem ansiedade, vem depressão, vem todo tipo de angústia. E na época, né, de forma totalmente inconsciente, eu não sabia que tristeza gera mais tristeza, ansiedade mais ansiedade, que eu é que sou a frequência que vai atrair as coisas para mim. Só que eu não sabia de nada disso, então eu me sentia vítima e o que eu estava atraindo? Mais vitimismo para a minha vida. Então eu vivi a minha vida inteira dentro desse quadro de vítima. Todo mundo era culpado, gente. A minha mãe era culpada, meu pai era culpado, meu marido era culpado, as condições, a família que me criou era culpada, a igreja era culpada, o diabo era culpado, todo mundo tinha culpa no cartório. Mas a responsabilidade era minha, porque eu estava co-criando de forma inconsciente aquele estado de espírito que eu vivia. Só que como eu não tinha consciência disso, eu tinha que procurar um bode expiatório para ser o quê? O culpado por toda a minha insatisfação, pela minha infelicidade. E com isso eu era uma pessoa que reclamava noite e dia, eu era uma pessoa insatisfeita, eu era uma pessoa ingrata, eu era uma pessoa, nossa gente, misericórdia, tadinha de mim, porque eu era a piorzinha da minha família, nada dava certo para mim. As perguntas que eu me fazia era, ai, por que a vida não dá certo para mim? Nossa, por que o fulano tem e eu não tenho? Ai, por que pro fulano é fácil, para mim não é? Então, assim, eu chamava, cocriava, noite e dia, as maiores dificuldades para minha vida. Mesmo sendo evangélica, mesmo estudando a palavra, mesmo questionando, eu via coisas ali dentro da palavra que eu me questionava, mas eu não tinha acesso a essa consciência. Eu não sabia como mudar isso, não sabia como transformar aquilo na minha vida. E aquilo me deixava mais apática ainda, mais triste, mais insatisfeita, porque eu não enxergava a luz no fim do túnel, né? E como eu, como evangélica, me via numa situação triste, dá licença, meu filho. Eu me via ali naquela situação terrível, eu não conseguia sair daquilo. Então eu achava o quê? Que eu ia viver a vida inteira como vítima. E assim que foi a minha vida, né? Até o dia que eu tive aqui o encontro com o professor Hélio Couto, que transformou a minha vida. E esse encontro se deu também, gente, num dia... como é que eu vou dizer? Um dia de cão. Sabe aquele dia que você acorda pela manhã e você começa ali, já bate o joelho na quina da cama. E tudo começa a dar errado na sua vida, tudo começa a dar errado, dar errado, dar errado. E aquele dia foi um dia terrível para mim, que eu estava me sentindo assim, a vítima do mundo. Ai, Senhor, quem poderá me socorrer? Porque eu estava me sentindo assim, presa na masmorra da inconsciência, né? E aí eu me deparei com uma palestra do professor Hélio Couto, lá navegando pela internet, e ele falou uma palavra assim, olha, você é um co-criador, ou consciente ou inconsciente, e tudo que está na sua vida é responsabilidade sua, porque você está co-criando isso. Gente, aquela palavra para mim foi assim, o fim da picada. Porque eu falei, esse homem é um louco. Gente, esse homem é totalmente louco. Como que eu, tadinha de mim, né? Vítima desse cliente, vítima desse marido, vítima desse casamento, vítima da minha mãe, do meu pai, vítima dessa família, vítima do lugar que eu moro, vítima desse país, vítima do diabo. Nossa, como que eu, que sou vítima da vida, posso cocriar uma situação dessa para mim? Nossa, fiquei irada, nervosa, xinguei o professor Lecote de tudo enquanto é nome, porque eu achei aquilo o cúmulo do absurdo, né?
E aí passou uns 2 ou 3 dias, lá vai eu na internet de novo, me deparei com quem? Professor Hélio Couto. Você é um co-criador consciente, tudo que você está passando na sua vida é sua responsabilidade. Nossa, eu falei, meu Deus, deve ter algum fundo de verdade nessa palavra aí, porque, de novo esse homem, não tem nada que esse homem está falando, negócio de átomo, de moléculas, de frequência, de hertz. Falei, misericórdia, nem lembro mais o que é um átomo, né? Estudei isso na época, era no ensino médio. Não lembro nada disso. Esse homem está falando grego comigo, mas ele falava, tudo que você está passando na sua vida é sua cocriação. Você está atraindo tudo isso porque você é como uma antena, né? E através da lei da atração você atrai o semelhante. Então, se você está se sentindo a vítima, mais está de vítima. Está triste, mais tristeza, mais alegria. Está alegre, mais alegria. Está culpada, mais culpa. E aquilo que você sente é o que você emana como vibração para o universo, que vai trazer mais daquilo para você. Nossa, fiquei louca. Falei que não estou entendendo nada que esse homem está falando, meu Deus. Mas eu vou assistir uma palestra toda para me ver como é que funciona isso. E aí eu fui assistir uma palestra, né? Para me poder ter ali mais consciência, que foi aonde eu tive essa girada de molécula na minha vida. Que é aonde eu comecei a compreender que todo aquele estado de vítima era eu que estava criando. Era eu que estava trazendo tudo aquilo para mim. Eu era responsável por aquilo. E o primeiro degrau a vencer na vida da gente, quando nós estamos nessa evolução, é esse estado. É sair desse estado de vítima. É sair dessa consciência de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, que eu preciso de alguém que me faça feliz, alguém que me salve, alguém que interceda por mim, alguém que vá fazer alguma coisa por mim, né? Eu fico totalmente sem poder. Por quê? Porque eu não vejo escolha, eu não vejo a luz no fim do túnel, eu não conseguia confiar em mim. Como que eu ia confiar em Deus, que Deus pudesse fazer algo por mim, sendo que eu não confiava nem em mim, né? Eu não conseguia ter nem aquela fé de um grão de mostarda. Por quê? Porque para mim tudo era difícil, tudo era impossível, tudo era assim, sem possibilidades. Por quê? Porque eu era vítima, e a vítima, ela não consegue enxergar as possibilidades. E aí eu comecei a assistir as palestras do professor Hélio Couto e as moléculas começaram a girar para mim e eu comecei a compreender 1/10 daquilo que ele estava falando, né? E aí eu comecei a abrir os meus olhos, começou a expandir a minha consciência, que foi quando eu resolvi voltar a estudar química, física e biologia para eu poder entender. Quando ele falasse de átomos, de moléculas, de dupla fenda, de experiências atômicas, né? De que o mundo era o vácuo quântico e que tudo é energia e que tudo emerge do vácuo quântico e que tudo é átomo, que átomo junta átomo com átomo dá uma molécula, molécula com molécula gera célula, célula com célula vai gerar rim, pulmão, coração, carro, apartamento, tudo. Aí eu voltei a estudar para ter essa compreensão. E daí que eu voltei a estudar química, física e biologia, eu retomei o hábito de ler. E aí eu comprei o livro Mentes Informadas, né, do próprio professor Hélio Couto, e ali eu recomecei a minha vida. E comecei a trabalhar uma reprogramação mental, né, que tem lá no canal dele, www.helicouto.com.br, onde você vai encontrar as palestras, reprogramações mentais, né? E eu comecei a descobrir que a única coisa que eu poderia mudar na vida era eu mesmo. Que o único ser que eu podia lapidar era eu mesmo. Que todas as mudanças teriam que ocorrer aqui dentro de mim.
porque o que estava ao meu redor era apenas o reflexo daquilo que estava dentro de mim. Se dentro de mim eu tinha culpa, apatia, medo, ansiedade, tristeza, insatisfação, reclamação, murmuração, o que ia ter ao meu redor? As mesmas coisas, porque o mundo é um espelho. Ele reflete aquilo que está dentro de nós. Só que eu não sabia disso, eu nem sabia que eu não sabia. E o professor Hélio Couto, ele veio trazer para mim essa luz, né? Que veio começar ali a transformar o meu ser. Comecei a passar por esse processo alquímico de transformação, de luz, aonde eu comecei a trabalhar a minha mente, a fazer as afirmações. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, né? E tudo aquilo que eu desejava, eu comecei a trabalhar na minha mente. Por quê? Porque eu precisava mudar a minha forma de pensar. Mudando a minha forma de pensar, eu ia mudar a minha forma de sentir. Mudando a minha forma de sentir, a minha vibração ela ia se elevar. E a partir do momento que ela começasse a se elevar, eu ia começar a vivenciar novas coisas da minha vida. E foi isso que aconteceu, né? Então eu comecei a trabalhar, fui fazer o caminho das palestras, comecei a ver vídeos, filmes, documentários sobre átomos, moléculas, né? Comecei a estudar a biologia da crença, comecei a estudar outras consciências que foram chegando também para poder me ajudar no meu processo evolutivo. Descobri que a Bíblia que eu estudava de forma literária era um livro de metafísica que falava sobre física quântica, mas como eu não tinha consciência, eu tentava entender de forma literária. E o que acontecia? Eu estava mais afundada dentro da religião, né? E a religião estava me sufocando. Por quê? Porque eu precisava viver a minha espiritualidade. Eu precisava descobrir que eu era um ser quântico de infinitas possibilidades. Eu precisava compreender quando Jesus disse, olha, o Espírito de Deus habita em vós. Você é o templo do Espírito. Você é um ser infinito que está vivendo uma experiência temporariamente humana. A Bíblia fala sobre tudo isso, sobre se aquietar, sobre meditar. Só que nós não compreendemos. Por quê? Porque nós tentamos entender pelo ponto de vista da nossa mente. E a mente, ela é apenas o quê? Uma bolinha de gude na imensidão da consciência. Então, de forma mental, o que acontecia? Eu ia bater na minha cabeça na parede. Até que, de tanto buscar, porque quem busca, acha, eu encontrei o professor Hélio Couto. E hoje eu faço esse vídeo para honrar e agradecer a este homem por todo o trabalho que ele tem feito na minha vida, né? Porque eu jamais vou parar de estudar com o professor Hélio Couto. Eu estudo lá na plataforma dele, é muito conteúdo, é muito conhecimento, é muita expansão de consciência. E o Hélio Couto, ele é assim um ponto de luz para mim, que me ajudou a evoluir, que me ajudou a encontrar a essência do ser que eu sou, que está me ajudando a expandir a minha consciência, né? E daí foram muitas as mudanças que foram acontecendo na minha vida. Depois eu vou gravar outros vídeos para falar sobre essas mudanças, mas a primeira mudança que ocorreu foi essa, sair do cárcere do vitimismo. E isso aconteceu através da primeira ferramenta, que é a meditação, que é o aquietar. A Bíblia fala assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E no momento que eu comecei a aquietar, que eu comecei a sentar, comecei a fazer respiração consciente, comecei a baixar a minha frequência mental, o ser que vive em mim, que é Deus, que é a presença, que é o éter, que é o vácuo quântico, que é a substância amorfa, não importa o nome, é só um Deus, é só uma onda, é só uma presença como de Jesus, é um caminho, uma verdade, uma luz. Então este ser começou a se aflorar aqui dentro de mim e começou a me mostrar outros caminhos, outros acessos que eu não tinha. É como se o Wi-Fi do Reino de Deus tivesse sido conectado aqui, nessa presença que eu sou. E isso me trouxe muitas consciências, eu comecei a ler muito, comecei a aprender, comecei a estudar, né?
a tabela de frequências para poder elevar a minha vibração e ir melhorando as coisas aqui fora. E tudo foi acontecendo e está acontecendo num processo gradativo. Não é uma pílula mágica, não é um áudio de reprogramação que você vai ouvir, que vai transformar a sua vida da noite para o dia. Não é algo que você fala assim, hoje eu dormi sem entendimento e amanhã eu amanheci com a minha consciência expandida. Não. A Bíblia fala lá em Isaías que nós devemos alargar as estacas da nossa habitação. A nossa habitação é a consciência, então nós temos que expandir a nossa consciência. Esse é o segredo. À medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, tudo aqui fora é obrigado a ser remanejado para comportar o ser que está dentro de você, né? E o professor Hélio Couto, ele trouxe tudo isso para mim, ele está trazendo tudo isso para mim. E tem outras consciências também que estão me ajudando nessa evolução, né? Maia Andrade, professor Marcos Trombetta, a própria Elane Orives, o Axe, né? Depois que eu encontrei o Axe, né? Axis Consciousness na minha vida, e muitas outras, gente, muita coisa. Muitas mudanças, muitas ferramentas, Ho'oponopono, meditação, a ciência do tapping, as afirmações, as perguntas, e esses processos todos diários, contínuos, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E ali nós vamos mudando e a vida vai mudando e nós descobrimos que a vida não é sofrimento, que a vida é alegria. E tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória quando nós estamos conscientes, quando nós estamos presentes, né? E o que mais é possível, como pode melhorar. E toda essa contribuição que o professor Hélio trouxe para mim, e todas essas consciências estão trazendo para mim, eu quero compartilhar com você, porque eu também quero ser contribuição para que você possa acessar a paz que excede todo entendimento, para que você possa acessar o ser infinito que você é, para que você possa acessar mais espaço, mais consciência, mais presença e possa viver uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, onde você possa compreender que é preciso ser para ter, que o reino de Deus nos será acrescentado e que Deus tem prazer em nos dar o reino e que o reino fala de consciência de ser, tá bom? Então essa palavra que eu quero deixar para você hoje. No próximo